Abra comigo aí, Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 15. Glória a Deus. Aleluia. Olha lá. Aqueles que não acharam, né, tem lá, ou não trouxeram as Bíblias, vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de te vomitar-te da minha boca. 17. Pois dizes: sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém, igreja? Palavra meia dura, mas é uma palavra que está na Bíblia, não tem como a gente fugir dela. Mas a tradução da palavra Apocalipse quer dizer revelação do oculto, assuntos divinos ou futuro. Hoje, se a gente olhar no contexto físico, essas igrejas da qual aqui o Senhor se revela para João, a ilha de Patmos, são 7 igrejas. Ele se dirige às igrejas. E tem 2 igrejas que se sobressaem. Eu disse esses dias para o irmão Cleber que pregou, eu digo, cara, se elas existissem no dia de hoje e alguém tivesse a revelação que, olha, lá na igreja de Filadélfia e na igreja de Esmirna é a igreja top, vamos tudo para lá. Lá o cara é mais crente, a igreja é mais relevante, mas foi a única das 7 igrejas, essas 2 que diz assim, tinha os infiltrados, vai dizer assim, e na Esmirna vai dizer assim, no 2 e 8 vai dizer, e a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus e não são, antes sinagoga de Satanás. Mas a igreja é top. Ou seja, esses dias foi pregado aqui sobre o joio e o trigo. E ontem, primeira vez que eu vi alguém advogar a causa de Judas. Mas, e por que Judas porque tinha 11 que não observavam que ele estava ali dentro da igreja, dizendo, cara, tu está com os propósitos errados dentro da igreja. E ele estava ali por interesse próprio. Que vantagem Judas poderia tirar da circunstância? Quando ele viu o que ele tinha feito, ele não se perdoou. Ou seja, não tinha ninguém para dizer para ele, cara, Jesus, ele sempre pregou perdão, ele vai te perdoar, mas tenha humildade. Não teve. E da mesma maneira, aqui, a igreja de Filadélfia, no versículo 7, vai dizer assim, no 9: eis, farei que algumas dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se diante dos teus pés. Ou seja, Deus sabe, né? Porque a semente que é plantada, a palavra, ela é trigo, mas da maneira que tu traz a palavra é que vai fazer a diferença, se tu vai ser joio ou se tu vai ser trigo. Por isso que não se arranca. A gente não pode dizer, olha, isso aí não vai dar em nada. Porque a Bíblia também nos adverte que aquele que disse que ia fazer, acabou não fazendo. E o que disse que não ia fazer, foi o que se comprometeu de verdade. Aleluia.
Queridos, como essas igrejas não existem hoje no mundo físico, tipo, não é que nem aqui a De Flores, lá a Nair, não tem para onde correr. Aqui ela nos leva a nós tentarmos entender que essas igrejas hoje elas existem somente no espiritual, no mundo espiritual. Eu quero que a gente medite essa noite. Que igreja? Você pode ler o livro de Apocalipse aqui, as cartas que João escreve às 7 igrejas. Que igreja que eu estou sendo hoje? Minha igreja espiritual, o meu templo. Que tipo de igreja que eu estou sendo? Capítulo 3, do 15 ao 17, descreve a igreja de Filadélfia como uma igreja insensível, ao ponto de Jesus dizer que desejava vomitar tal igreja da sua boca. Jesus observa que eles não são nem quentes e nem frios em seu compromisso espiritual, sentindo-se rico e sem necessidade de nada. Na verdade, são miseráveis, pobres, cegos, nus e sem condições, em sua condição espiritual. Eu anotei aqui para a gente tentar entender e detalhar o sentido. Porque se a gente pegar a Bíblia, nós não temos no tempo que a Bíblia está sendo escrita. A Bíblia ela tem que ser transladada, ela tem que ser trazida para os dias de hoje. Porque essa Bíblia que nós lemos hoje, ela é mais, eu já vi vários pregadores, ela é mais atual do que o jornal de daqui uma semana. Porque ela fala de coisas que parece que não mudam. O ser humano. Esse Jesus que o irmão Kleber leu aqui, que padeceu, suspirou e morreu, ele vem com um propósito aqui, querido, que ninguém se perdesse. E ele afirma, depois da partida de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa esse relato aqui para João escrever, traduzir para nós, que vem se renovando a cada dia. Cada um que lê, quem leu há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, ou quem vai ler, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, essa revelação vai vir à tona. O propósito que Deus mandou o seu filho aqui, para buscar e salvar o que havia se perdido. Então você não pode passar por aquela porta ali simplesmente porque você está vindo à igreja, cumprindo o protocolo. Ou você canta no coral, ou você faz parte da banda, ou você cuida ali da mídia, ou você cuida lá que nem os dois meninos lá da parte do som. Isso não pode ser no automático, querido. Mas fala no 15: conheço as tuas obras, que não és nem quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Jesus, ele elogia as obras da igreja, mas aponta que não há fervor espiritual, ou seja, quente. Sabe que uma água quente, você consegue passar um café, fazer um chá. Tem proveito uma água quente, né? Tem proveito uma água quente. Da mesma maneira, queridos, uma água, né? Nem o afastamento completo, ou seja, alguém que está totalmente, não vou lá por causa que eu não gosto do pastor daquela igreja, fica indiferente, é uma pessoa gelada, sabe? Tanto faz como tanto fez, pessoa fria. Mas mesmo assim, algo que é frio, dá para matar a sede, né? Se refrescar. Mas uma coisa morna. Quem já tomou água morna aí? Levanta a mão. Sabor de que tem o quê? Não tem definição, né? É uma coisa morna, é uma coisa assim, nem para um lado e nem para o outro, assim, fica, sabe?
E aí a gente vai entender um pouquinho mais na frente, que eu fui pesquisar o porquê disso, sabe? Do mistério dessa coisa assim, morno. É quando você passa assim, puxa, tem que ir no culto hoje. Foi o que o mano ali acabou descrevendo. Deus não se agrada de quem está aqui, porque daqui a pouco se levanta um cheio de fervor e diz, meu amigo, manda Deus te dizer assim, assado. E a pessoa diz, sabe, tu está indiferente. Aleluia. Então, né? A Bíblia chega a dizer, aquele que está limpo, que se limpe mais ainda, aquele que está sujo, que se suje mais ainda. Ou seja, não serve meio termo, porque quando você está no meio termo, você já escolheu um lado. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu ouvi a expressão, quem sabe deixamos para outro dia esse negócio aí. Mas vem cá, não é por causa dos irmãos, não é por causa da placa, não é por causa do cargo, do ministério que tu exerce, querido. Senão tu está errando o alvo. Aleluia. Aleluia. Esses dias, hoje a geração que está dentro da igreja ainda é fruto da oração e do comprometimento daqueles do nosso passado. Agora, que legado estamos deixando daqui para frente? Porque se eu não sou exemplo, eu digo, meu filho vai orar, mas o meu filho nunca veio orar. Meu filho, nós somos obrigados, nós não somos obrigados, é um dever de nós estar no culto de ceia. Mas hoje eu não vou a ceia, outro dia, hoje eu não vou no culto. Mas se tem como a gente andar bem se tu perder uma perna aqui? Não tem. Você está sacrificando o corpo. Mas eu não digo isso aqui, queridos, que nem eu te digo assim, eu não digo isso aqui porque eu estou aqui na frente desse trabalho, que se amanhã aprove a Deus que tire eu daqui, vocês têm que estar com o mesmo sentimento. Aleluia. Vocês não estão servindo a homens, vocês servem ao Senhor. Para isso vocês foram tirados do mundo das trevas, Aleluia. trazidos para o mundo de luz. Mas não adianta a gente vir para a luz e continuar nas trevas. Aleluia. Porque foi o que aconteceu. Deus tira o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Deus, ele ficou irado com a sua criação. Aí ele manda o dilúvio. Até o que aconteceu lá no passado, antes do dilúvio, mudou o clima, mudou a natureza. Deus tirou uma família dali e os animais tudo, e matou toda aquela geração. Se arrependeu de ter feito. A única coisa que Deus não conseguiu aniquilar do homem foi o seu pecado. Ele flutuou, ele pairou também junto sobre as águas, porque lá tinha pessoas, e nós somos, gostamos ou não, nós somos problema. Aos meus olhos eu sou uma divindade, uma maravilha, mas vou perguntar aos olhos do meu irmão se eu sou a mesma coisa, né? Qual que é as características que o meu irmão dá para mim? Mas aos meus olhos eu sou o queridinho de papai. Mas quando a gente olha para o autor e consumador, aquele que se tornou maldito para que eu e você estivessem aqui, a gente vê as nossas falhas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 16. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-me da minha boca. Esta morbidão é uma aversão para Jesus, que prefere um compromisso tal, ou seja, de sermos zeloso e ardente e de honestidade na sua condição. A falta de compromisso espiritual é um sinal de complacência. Sabe, essa frieza, talvez não é o que eu e você queira, mas se você não te esforçar para ter bom ânimo, querido, a gente vai cair, porque não está em mim,
não está em ti. Alguns se dizem pregadores, eu sou Paulo, eu sou um Paulo da vida. Ele reconheceu, ele disse: olha, o bem que é para mim fazer eu não faço, mas o mal quando veio eu já fiz. Quem dera todos nós tivéssemos esse entendimento, porque por isso que a Bíblia diz: olha, a renovação do vosso entendimento, um culto racional, um culto que você chega aqui e diz: como eu necessito dessa presença. Aleluia. De Jesus, para não falhar com meu irmão, para não falhar com a minha esposa, não falhar com meus filhos. Mas isso eu também tenho que trazer e impregnar neles essa mesma situação. Cuidado, cara, não falha, não pisa na bola. Os outros que tu vai ofender, que tu vai machucar, pode não te ver, mas Deus está te vendo. A gente esconde umas coisinhas uns dos outros, anda assim, meio nas frente, mas Deus, ele fita os olhos em todas as coisas. Então não tem como a gente dar curva em Deus. É aquilo que ele está falando. Te decide. Toma posição. Aleluia. 17. Porque diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, em contraste com a sua autopercepção de riqueza e autossuficiência, é na verdade uma igreja em profunda necessidade espiritual. É quando você diz assim: olha, tá tudo bem com as latinhas, tem feijãozinho na panela, né? Tá tudo bem, meu emprego tá legal, não vou ir hoje no culto, tá chovendo afinal de contas, né? E hoje o cara que vai cantar, nem gosto muito dele, o pregador muito menos, ou seja, o culto ele está ao meu redor, no meu egocentrismo. Cristo já não é mais o centro, ou seja, a igreja devia ser cristocêntrica. Cristo é o centro, eu vivo para Cristo, eu estou em Cristo. Aleluia. Aí eu não meço esforço para estar aqui, não é por causa da condição daquilo que eu exerço dentro da igreja, é pela necessidade de reconhecer aquele que não poupou o que tinha de melhor, não aqui onde há corrupção, mas o que tinha lá no céu. Aleluia. Glória. A Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia, muito rica, próspera, conhecida, preste atenção nisso aqui, isso aqui é a pérola do negócio. Rica, conhecida por produzir lã negra e sedosa, por seus serviços bancários e pela fabricação de pomadas e colírios medicinais. Contudo, também era, aqui queridos, era famosa pela sua água de má qualidade, que chegava morna, salobra e pelos aquedutos. Um problema que metaforicamente se refletia na morbidão, ou seja, nessa mornice espiritual da sua comunidade cristã, pelo descrito do livro de Apocalipse. Ou seja, aquilo que te cerca tem muito a ver com aquilo que tu vive. Como assim? Sabe quando tu tá, não, deixa isso pra lá, ou aqui um pouco para as mulheres, um pouco para os homens, para não haver divisão. Deixa essa louça que depois eu limpo, deixa essa casa que depois eu organizo, deixa o filho que depois eu cuido, dá um celular para um, dá um negócio para outro. O marido diz: hoje eu trabalhei essa semana que vem eu posso ficar parado. Ou seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa falta de tu não ficar estagnado,
preferindo a mediocridade, em vez de tomar uma posição e dizer, não, sim, se eu não tenho para onde correr, eu vou orar, eu vou clamar a Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês acham que não precisam de nada, vocês estão tranquilos, mas vocês estão padecendo. Sabe quando alguns irmãos aí vão atender algumas pessoas, e aí eu fico pensando, eu já fui até disse, mas tu chega no médico, irmão Cleber, e o médico disse, bom, entra aí, o que tu tem? Não, eu estou com dor de cabeça, mas eu acho que eu vou tomar uma paracetamol, eu vou fazer, tomar um AS, uma coisa. Ele dá todas as características, se automedica, vem fazer o que no médico? Olha lá, a enfermeira até riu. Parei, que essa agulha a gente bota assim, porque deixa eu sei, no meu tempo eu fazia. Vi uma lá que, o dia que eu estava. Não, que eu já trabalhei, mas agora tu não está mais trabalhando de médico, agora quem é autoridade é outra pessoa, e tu aí é paciente. Sabe, chega lá, dá um diagnóstico, tá, mas, sabe? Querido, não vai adiantar. Se você você está numa condição lá de para baixo. Por que Jesus chegava e dizia, o camarada é sério? Jesus, na sua sabedoria, vem cá, cara, eu quero te curar. Não, ele dizia, o que queres que tu precisa falar, tu precisa te comunicar, tu precisa dizer, olha, eu estou nessa cacaca, mas qual é a saída? Mas não adianta você ouvir a resposta, né? Tudo bem, o médico fez o Kleber ficar quieto e o seguinte, ó, tu não vai tomar esses negócios que tu falou, tu vai tomar um diclofenaco, é isso que tu vai tomar. Tá aqui a receita, vai melhorar. Pegou a receita, fez ele para o médico, eu vou fazer meu chazinho aqui e tá tudo certo. Não adiantou de nada, tempo perdido. É disso que as escrituras estão falando. Tu não pode estar na casa do Pai morno. Se te falta fé, querido, ou seja, tu está gelado, Senhor, me ensina a ter fé. Os discípulos pediram, nos ensina a orar, acrescenta a minha fé. O necessitado aqui é eu e você diante de um Pai que tem todo o poder, toda a glória. Por que nós passamos por aquela porta lá se não é para a gente dizer, estou na casa do Pai, você tem liberdade? Poderíamos aqui citar o filho pródigo, que se sentiu no direito de se me dar os meus bens, eu quero sair, e fez. Daqui a pouco caiu em si, mas o camarada que nunca saiu da igreja quis ficar brabinho. Por que está ali esse texto ali? Não ficava mais fácil nós arrancar? Não, isso aqui vai ferir quem ficou na igreja o tempo todo. Porque todos carecem, todos, sem exceção, todos carecem, porque a Bíblia diz que todos pecaram, instituídos estavam da glória. Então todos nós precisamos de Jesus todos os dias. Louvado seja Deus. Característica dessa cidade, querido, vem comigo aqui. Era uma cidade rica e importante, centro financeiro, localizado em rotas comerciais que ligavam a cidade importantes como Éfeso. Jesus disse, é pobre. A cidade se autoproclamava rica, mas Jesus, na mensagem para João, ele diz, é pobre. Segundo ponto, produzia lã, especializada na produção de lã preta, brilhante para confecção e vestimenta, tornando-se o centro da moda. Pierre Cardin, essas marcas, tudo aqui. Mas o que Jesus diz? É nua, não tem vestimento. É aquele tal negócio, às vezes eu olho e fico pensando, eu não gosto muito de botar meus atos lá na internet, mas
sabe, nós podemos rejeitar essa morte de cruz, querido, nos achando autossuficiente. Medicina. A cidade era um centro médico que produzia o famoso pó de frígio. É isso aí. Atualizado como colírio hoje, para problemas oculares e para os ouvidos. Jesus disse: é cego. Os caras produzem o colírio que é para botar nos olhos, mas Jesus no espiritual diz: é cego. Tem olhos, mas não vê, é cego. Aleluia. E o principal, a água que abastecia toda essa cidade, uma água morna, descia por aqueles canos, né? E eu fiz uma pergunta: que água está matando a nossa sede espiritual hoje? Qual é a água que está matando a nossa sede? Parece que nós estamos insaciáveis, nada chega, nada está bom, os irmãos estão com ansiedade. Eu não sei porquê, eu me questionei, eu digo: tá bom, por que eu fui parar lá? O médico olhou para mim: cara, tu fez uma baterização, tu aparentemente, só monitora, talvez seja ansiedade. Porque, queridos, eu me cobro um pouco, sabe? Tem certas coisas que eu não aceito. Puxa, porque eu olho para uma pessoa, ou eu vejo livro de pessoas que... Como é que venceu um cara que não tem os dois braços e as duas pernas? E às vezes a gente é cheio de saúde e fica de mimimi. Um cara que não tem uma mão, um cara que é torto, como é que umas pessoas dessa vencem? Talvez até nem são cristãos. Mas se Deus te deu toda essa mordomia, te aplica em alguma coisa. Aleluia. Eu escrevi aqui, queridos: sinagoga para o povo israelita da época, igreja para os cristãos hoje. Hoje não existe as sedes de igrejas como congregação física, mas sim cidades em ruínas que se localizam lá, na atual Turquia. Isso leva nós a olhar para a nossa igreja, nosso corpo físico, templo do Espírito Santo. Que igreja somos eu e você? A boa notícia, querido, é que ele diz: eu corrijo aqueles a quem amo. Você quer ver? Vai comigo aí no 19:3. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei como Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Se você ler as 7 cartas que João escreve para as igrejas na época, físicas, hoje espirituais, que as igrejas hoje, poderemos dizer que aqui seria, não leve isso para o coração, Laodiceia, a Fátima, a Esmir, a Nair, a de Sardes. Poderíamos fazer assim: qual que é a melhor? Vou para aquela lá que é a melhor. É hoje a igreja que diz aqui no livro da Bíblia, são igrejas espirituais, a igreja que eu e você somos. Jesus, ele não rejeita, mas ele disciplina. Se a palavra te pegou, não se sinta constrangido. O Senhor, ele ainda diz: eis que estou à porta e bato.
está falando comigo e contigo, querido. Não rejeite a correção do Senhor. Isso aqui eu digo, mas pai, é isso que tu quer que eu pregue na igreja? Já tem... O Kleber pregou isso uma quarta-feira sobre a igreja. Ele disse que não gostava muito e eu disse assim, eu digo, pois é, um negócio complicado de pregar, daqui a pouco o senhor me... Eu digo, mas é culto de ceia, senhor, é culto de restaurar. E disse assim, e o que eu estou fazendo quando eu alerto o meu povo para não se perder? Aleluia. O senhor não quer que ninguém se perca aqui, mas que a gente ouça o que o Senhor está falando. Isso é para mim e para você, amado. Vamos nos pôr de pé, fazer uma oração. Se a palavra falou contigo, seja sincero. Senhor, eu preciso me posicionar. Creia que o Senhor, Ele não está querendo que eu e você se percam, mas sim que a gente tome uma posição. Aleluia. Chega de ser morno, chega de hoje estou, amanhã não estou, hoje estou fervoroso na fé, amanhã parece que a fé desvaiu. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e damos graça por essa palavra, Senhor. Tu que sonda corações, sonda os pensamentos, Senhor, nos ajuda. Se nos falta fé, nos capacita, Senhor, a ter fé. Se nos falta, Senhor, discernimento da palavra, Senhor, a palavra diz que tu dá a quem pede, Senhor. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nos ajuda a chegar no céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que a presença do Espírito Santo não nos seja retirada, Senhor. Ele é o ajudador, o consolador, aquele que nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas guerras, nossas batalhas, Pai. E se algo o Senhor tem feito nós nos perder, Senhor, que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, Pai, nos conduza para aquilo, Senhor, que é bom, reto e justo aos teus olhos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai.